A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, é motivo de muita alegria de poder estar aqui com vocês novamente, retornando, com mais um vídeo aqui, mais uma palestra. Nós vamos estar aqui meditando na Palavra de Deus. Quero falar para você que está chegando agora no nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Deixa aí seu comentário, se inscreva, deixe o seu joinha. Isso é muito importante para que o YouTube entenda que você gostou e possa compartilhar com outras pessoas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, fico feliz, imensamente grato por todos vocês que estão aqui para nós estarmos aqui falando da palavra de Deus. Essa palavra que transforma, que muda, que faz maravilhas na vida do ser humano. Amados, abramos as nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 33, nós vamos ler até o versículo 39. É muito interessante nós podermos estar aqui relembrando aqui um pouco do estudo passado que nós começamos aqui a aplicar, a trazer aqui para nós, que vem falando sobre o propósito de Deus na vida do ser humano, que tem por título Só vive o propósito quem suporta o processo. Às vezes o processo é amargo, é dolorido, é difícil, mas se você vencer, se você for fiel até o fim, você vai viver um propósito brilhante com Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, diz assim a palavra de Deus em Hebreus 10, 33. Aleluia. Diz assim, ó. Às vezes fostes expostos como em espetáculo, tanto de opróbrios quanto de tribulações, às vezes vos tornastes co-participantes com os que desse modo foram tratados. Não somente vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também com gozo aceitastes o espólio dos vossos bens, sabendo que tendes possessão superior e permanente. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Necessitais de perseverança, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará, mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Observe bem, queridos, que aqui no versículo 33, ele fala que às vezes fostes expostos, como em espetáculo, tanto de opróbrios quanto de tribulações. Aqui o escritor aos Hebreus, ele vem falando que a pessoa mesmo está passando, sendo exposto como espetáculos, muitos tirando, uma casquinha, como dizem, o ditado, zoando da sua cara, da sua vida, pondo ele em tribulação, e às vezes até em tormentas, mas participando, com os que desse modo foram tratados. Aí vem não somente, versículo 34, não somente vos compadeceste dos que estavam nas prisões, mas também com gozo aceitaste o espólio dos vossos bens. Mesmo que se alguém estiver tirando de você, estiver extorquindo você, seus bens, mesmo assim você vai permanecer firme, vai suportar todo esse processo, que vem falando aqui, porque depois, lá no final, você vai alcançar, algo maravilhoso. Versículo 35 diz assim: portanto, não lanceis fora a vossa confiança. Veja só,
não lanceis fora a vossa confiança. Então, você tem que suportar esse processo, esse amargo na sua vida, né? Não lanceis fora, que tem uma grande recompensa. Então, depois virá a grande recompensa, o propósito de Deus na sua vida, você irá viver. Louvado seja o nome do Senhor. E é algo que ninguém vai tirar de você, amados. É a recompensa que Deus te dá. Porque todos aqueles que fazem isto, que fazem você passar por tudo isto, uma hora eles vão ter o retorno, a lei do retorno vai vir sobre a vida deles. E aí você que tem passado por aflição, né? Quem não lembra daquela história de Lázaro, aquela parábola, Lázaro e o rico, que o rico aqui na terra teve todos os seus bens, tudo que queria. Lázaro, porém, né? Louvado seja o nome do Senhor, era um pobre que ninguém dava nada, e depois, quando morreram os dois, Lázaro foi para o seio de Abraão, foi para o gozo eterno, e o rico ele foi para o lugar de tormento. Então, não se incomode, não se preocupe com o que você está passando, porque esse processo vai passar e você vai receber a vitória, a recompensa que vem do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 36, assim, necessitais de perseverança, para que, depois de haver feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus tem esta promessa, Deus tem algo de bom para a sua vida, bênção para as suas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 37, pois ainda em um pouco de tempo aquele que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, amado, suporte esse processo que você está passando, porque depois você vai ter essa recompensa, você vai receber a promessa que Deus te fez, vai se concretizar na sua vida e você vai viver uma bênção eternamente com Cristo. Se você suportar, amado, esse processo de enfrentar, né, a multidão, né, você viverá o propósito, né? Louvado seja o nome do Senhor. A multidão da dúvida, a falta de fé, as incertezas, da humilhação e etc. por aí. A mulher do fluxo de sangue, você deve conhecer essa história, ela suportou a enfermidade, a escassez, né, do dinheiro. A Bíblia diz que ela gastou todo o seu dinheiro com aquela enfermidade, passou um processo horrendo na sua vida. Porém, amado, ela suportou também a multidão, que é a humilhação, aquela multidão passando, sofrendo ali no meio daquele povo, né, a humilhação. Porém, ela viveu o propósito da cura e de ficar frente a frente com o Mestre. Quem não gostaria de tudo, depois de passar tudo, ficar frente a frente com o Mestre, né? Assim como ela pôde dialogar ali com o Mestre, com Jesus, com o autor da cura. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai ver essa história lá em Lucas, no capítulo 8, versículo 43 ao 48 por ali. Então, amado, o dia de cantar vai chegar na sua vida, mesmo que você hoje esteja passando por tristeza, por humilhação, por coisas que tem te entristecido, mas suporte calado esse processo, porque o dia de cantar vai chegar na sua vida. Cantar de Salomão, capítulo 2, versículo 11 e 12, vai nos dizer que o dia de cantar chega na vida do ser humano. Lá em Romanos, capítulo 4, versículo 17, diz que é momentânea a nossa tribulação, né? E ela produz, né? Ela produz eterna glória, porque é, então nós temos que passar por esse propósito. Depois que nós passa, né, essa tribulação, nós passa por todo esse peso, essas coisas que nós temos passado aqui, ela vai gerar para nós aí um eterno peso de glória no futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, viva o propósito com Cristo. A gente vai ver o Jairo, sabe, o chefe da sinagoga. Ele suportou o processo de ver sua filha à beira da morte e receber até a notícia da morte da sua filha.
né? Eu estava ali conversando com Jesus, ele foi atrás de Jesus para que recebesse ali a cura para sua filha. Aí estava ali conversando, aí chega os homens lá e falaram que a menina tinha morrido, já estava morta. Porém, ele viveu ali o propósito de vê-la ressuscitada. Lá em Lucas capítulo 8, versículo 40 ao 42, versículo 49, 50, 54, 50, até os 56 por ali. Então, amados, são coisas que você vai passando e Deus vai te dando graça. É só você pedir a Deus, né, sabedoria, entendimento para que você possa enfrentar tudo. Louvado seja o nome do Senhor, sem murmuração, sem entristecer. É lógico que você vai ter um momento de fadiga, mas permaneça firme, permaneça esperando na promessa que você irá receber do Senhor a sua vitória. Então só vive o propósito quem suporta. Se a pessoa não suportar, é como diz o Senhor lá em Daniel, tu, porém, vai até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que ir até o fim, temos que suportar. É engrandecido o nome do Senhor. É fácil? Não é. Mas se você pega aí a graça, né? A palavra de Deus, vai meditando, vai buscando, você vai encontrando força em Deus e vai vencendo dia após dia. Louvado seja o nome do Senhor. O Asaf, ele estava olhando a vida do pecador, do homem que morre sem um compromisso com Deus, e a vida deles parecia todo regalado, até no seu sepultamento parecia que não havia sofrimento, mas depois ele vai no templo, é quando ele entra no templo, é quando nós meditamos na palavra, é quando nós estamos com Cristo que nós vamos ver o propósito, tá certo? Nós vamos ver o final a diferença entre um e o outro, aqueles que não têm a Deus e aqueles que temem a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Jefté, ele foi muito humilhado, envergonhado, por ser filho de uma prostituta, como diz lá em Juízes capítulo 11, versículo 1 ao 3. Porém, ele viveu ali o propósito de ser honrado. A partir do versículo 4, Jefté já como cabeça e não mais como cauda. Ele saiu ali humilhado, expulso pelos seus irmãos, meio-irmão, né, porque Jefté era filho de uma prostituta e os seus irmãos não aceitaram. Então expulsaram ele de casa, mas depois, quando se viram em aperto, eles foram lá buscar quem? Buscar Jefté, porque Jefté era um lutador, era ganhador de batalhas, e agora ele volta honrado, volta de cabeça erguida, como chefe dali, daquele bando, daquele pessoal que expulsaram ele dali. Louvado seja o nome do Senhor. E ele agora volta até dando as ordens, dando as normas aqui, o que é que eu vou ser agora, o que vão fazer comigo? Aí ele fala, não, você será chefe. Ele fez o pessoal confessarem por mais de uma vez que ele seria chefe. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é o momento que você parece que está como se fosse um zero da esquerda, mas Deus está cuidando do seu futuro, Deus está cuidando da sua vida e você está preparando um propósito brilhante para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Se a gente for lá para o livro de Jó, nós vamos ver que Jó suportou todo aquele processo de perca dos bois, né, como diz lá em Jó capítulo 1, versículo 14. Ele perdeu os jumentos, né, juntamente com seus funcionários que trabalhavam ali cuidando dos seus animais. Perdeu os servos, né? No versículo 16, ele perde as ovelhas e os servos também que cuidavam das ovelhas. No versículo 17, ele perde os camelos e os servos que também cuidavam ali dos camelos. Nos versículos 18 e 19, ele perde os filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Vai vendo o processo que esse homem estava passando. Nos versículos 20 ao 22, agora mostra que suportou todos esses processos, adorando a Deus. Como assim? É no processo, é na hora que você mais está passando por essas coisas, por esse momento de perca, de humilhação, de calúnia, de
tantas coisas na sua vida, e você vai adorar a Deus. Isso para o inimigo, isso é um tapa na cara do adversário, porque ele não aceita, ele vai ver que ele tirou tudo que Jó tinha com a permissão de Deus, mas Jó permanecia adorando a Deus. E a Bíblia diz que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, amados. Então nós temos que nos fortalecer na presença de Deus, dando glória ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor e não desistindo. Ouça isso no nome de Jesus. No capítulo 4, 5, né? Ali Jó suporta até ele faz, né? Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 20, no capítulo 22, ali no capítulo 8 também, né? Versículo 18, a Jó também suporta a habilidade. No capítulo 25 ali, Jó suporta Zofar. E por aí se vai, suportou todos aqueles que se diziam seus amigos e estava ali agora acusando a Jó, estava ali humilhando muitas vezes de Jó. Louvado seja o nome do Senhor. E Jó suporta também a mulher, né? Que diz, olha, tu ainda, nesse estado, tu ainda temes a Deus, amaldiçoa esse Deus e morre e tudo mais. Mas Jó, amado, permaneceu firme, adorando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós aguentarmos o processo, temos que passar por ele ouvindo as palavras de Jesus, né, para aumentar a nossa fé. Porque muitas pessoas falam assim, Senhor, aumenta a minha fé. Mas a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lá em Oséias 4 e 6 vai nos dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então nós temos que conhecer, temos que estar estudando, tem que estar meditando na palavra de Deus, conhecendo e agora praticando, né? Como disse, nós não devemos ser somente ouvinte, mas também praticante. Louvado seja o nome do Senhor. Por que eu vou só ouvir? É como se eu escuto hoje, amanhã já esqueço, já não pratico. Tem que praticar todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Josué diz que esse livro da lei tem que estar na nossa boca de dia e noite, meditar de dia e noite nele. Louvado seja o nome do Senhor. Em Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 5, fala que os discípulos, né? Os discípulos ficaram ali frustrados com a pesca, porém passaram pelo processo e viveram o propósito, louvado seja o nome do Senhor. Nos versículos 6 e 7, onde você vai dizer que onde eles foram humilhados, eles foram exaltados, porque o Senhor Jesus Cristo chegou na vida deles ali agora, e afastando-se um pouco da praia, num barco, né, que era o de Simão Pedro, e começava agora a ensinar. Jesus agora estava aplicando a sua palavra, e ali a fé deles foram acrescentadas. Então, a maneira de nós acrescentarmos a nossa fé para suportar o processo, para suportar o que vem por vir aí, que está por vir, é só ouvindo a palavra de Deus e guardando e acreditando e pondo em prática. Louvado seja o nome do Senhor. Só assim nós vamos viver o propósito, porque estamos suportando, né, o processo, ouvindo e guardando e praticando a palavra de Deus. Acho que lá em Daniel, no capítulo 3, versículo 8 a 23, aí, diz que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles suportaram, né, as falsidades daqueles homens ali, até mesmo a fornalha de fogo ardente, e eles suportaram, louvado seja o nome do Senhor. Porém, a partir dos versículos 24 ao 30 ali, eles começam agora a viver o propósito de Deus. Deus é exaltado através da vida deles. Olha que coisa mais linda. Às vezes nós estamos passando por algo e nós não queremos aceitar, mas aqui eles estavam passando por tudo isso aqui, era para que o nome do Senhor fosse exaltado lá na frente. Como nós começamos na outra parte aqui da nossa palestra, quando Lázaro ele passou por aquele momento de morte, né, de enfermidade e morte, Jesus falou que aquela doença não era para a morte, mas era para que o nome do Senhor fosse exaltado, fosse glorificado, louvado seja o nome do Senhor. Então, muitas vezes nós passamos por essas coisas para que o nome do Senhor seja exaltado. E aqui na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha de fogo ardente, eles não fizeram outra coisa a não ser exaltar o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi quando
quando o rei manda ali jogar eles na fornalha de fogo, e lançou 3, e as pessoas que levavam os 3 ali, eles foram engolidos pelas chamas, porém os 3 caíram amarrados, atados dentro da fornalha de fogo ardente, e a labareda de fogo, o fogo consumiu somente as ataduras que amarravam suas mãos, seus pés, e eles ficaram soltos livremente, andando, passeando dentro da fornalha de fogo ardente. Quando o rei ele vê aquilo, ele não suporta, ele não aguenta. Aí ele fala assim: ó, pessoal, não, nós somos nós 3 pessoas amarrados dentro da fornalha de fogo ardente? Sim, ó rei, foi isso que lançaram aí, porque os que lançaram havia morrido, né? Aí o rei falou assim: porém eu vejo 4 passeando, e o quarto, eles passeiam no meio do fogo, e o quarto homem tem a aparência do filho dos deuses. Então, amado, você vê que tem algo na sua vida que você está passando que não é para a morte, é para Deus glorificar o nome dele. Aí agora o próprio rei, ele faz um decreto, ele baixa um decreto e fala que qualquer pessoa do povo ali que falasse blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seria lançado na fornalha de fogo ardente. Veja só que decreto que o rei ali agora baixou, veja só que exaltação agora para o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então é através da sua aflição, é através da sua luta que o nome de Deus vai ser glorificado, que o pessoal vai olhar para você e vai dizer realmente Deus é com você, porque eu vejo Deus operando na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então esses são os processos que você passa na vida para que você viva esse propósito de adoração ao nome do Senhor. Não desista nas lutas, nas calúnias, nas perseguições. Deus está preparando algo para você, para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Deus quer mostrar-se, amado, para outras pessoas, através da sua vida, através de você. Por isso, não estranhe, né, as ardentes provas que vêm sobre suas vidas, como diz lá em 1 Pedro 4, versículo 12, né? Louvado seja o nome do Senhor, que parece estranha aquela prova que vem sobre a sua vida, mas é Deus trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor. Suporte o processo, que você vai ver o propósito se cumprir na sua vida. Você vai ver o nome de Deus ser glorificado. Você vai ver o Senhor sendo glorificado através da sua vida. E vai ser uma honra, né? Tremenda para você saber que o nome do Senhor, que alguém está glorificando a Deus por causa de um ato, por causa de algo que você fez, por causa de algo que você suportou. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é tremendo. Deus, ele gosta de ver pessoas corajosas como Sadraque, Mesaque e Abednego. Louvado seja o nome do Senhor. E até o Daniel. Daniel, ele orava 3 vezes por dia, louvado seja o nome do Senhor. E ali, quando o rei queria colocar Daniel como presidente, louvado seja o nome do Senhor, como chefe ali, e ele separou muitos candidatos, então as pessoas sabiam que o rei gostava de Daniel, queria tirar Daniel, né, da reta, né, queria tirar Daniel dali, para que ele ficasse mais oportunidade para eles. E eles agora falam assim: ó rei, durante 30 dias, não faz que o rei se baixe um decreto aí, para que qualquer homem que fizesse uma petição a outro Deus a não ser ao Senhor, eles tinham o rei como Deus, aí a não ser ao Senhor, seja lançado na cova dos leões. E o rei não sabia que ele estava tramando contra a vida de Daniel, e o rei aceitou, louvado seja o nome do Senhor. Daniel, sabendo do edito que já estava assinado, ele foi, como de costume que Daniel já fazia, 3 vezes ao dia, ele abria a janela virada para as mãos de Jerusalém e orava a Deus, louvado seja o nome do Senhor, e ali eles foram, eu já sabia que Daniel fazia isso aí. O pessoal já que foram lá falar contra Daniel, já sabia que Daniel fazia sempre isso aí e que ele não ia parar, porque ele era devoto, ele era um homem que fazia, cumpria os desígnios de Deus. E ali agora eles foram lá, o rei, mas espera aí, mas não foi baixado um decreto assim e tal? O rei falou sim, é certo, e não pode revocar, não pode voltar atrás. Ele falou, Daniel, a quem constitui isso como né, para um candidato aí, ele não para de orar a Deus 3 vezes ao dia, rei. Ele está pedindo lá, orando ao Senhor. Aí o rei penalizado, queria ainda, fez tudo ainda para salvar Daniel, mas por causa da sua palavra, ele teve que cumprir. E ali manda buscar Daniel e lançaram na cova dos leões.
O rei, por sua vez, ele passou a noite entristecido, não quis música, não quis nada, não quis diversão na sua presença e passou a noite ali, né? Talvez confiando no Deus de Daniel. Aí foi de manhã cedinho, ele foi lá na fornalha, na cova dos leões, e ele já chegou com a voz trêmula, já crendo que o Deus de Daniel tinha livrado ele, já crendo que as orações de Daniel não eram em vão, já crendo que aquele processo que Daniel estava passando não era para a morte. E ele falou: Daniel, servo do Deus Altíssimo, dá-se-ia o caso de que o Senhor tenha te livrado. Daniel falou: oh, rei, vive eternamente. O Senhor enviou seu anjo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e me livrou, rei. Sabes que eu não tenho nada contra o Senhor. Aí Daniel ali agora expôs ali. Aí o rei mandou chamar Daniel, mandou tirar Daniel dali, e agora pegou a família e todos aqueles que tramaram contra a vida de Daniel e lançou na cova dos leões. E a Bíblia diz que ele nem chegou a tocar no chão, os leões já esmiuçaram todos e comeram. Agora você vê, amados, louvado seja o nome do Senhor. É um processo que a gente vai passando após outro e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. E agora também o nome do Senhor foi glorificado mais uma vez através da vida de Daniel. O rei também faz um edito e fala que qualquer que falar contra o Deus de Daniel também seria despedaçado, a sua casa seria feito monturo. Então, amados, suporte o processo que Deus tem um objetivo nisto que você está passando. Não murmure, não questione, tão somente faça como fez Abraão. Dê glória a Deus, seja fortalecido dando glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem obtém o propósito ou a vitória não é só os fortes, né? Nem os ricos, nem os valentes, mas sim os que suportam o processo, né? Como diz lá em Eclesiastes, né? Capítulo 9, versículo 11 ao 18. Louvado seja o nome do Senhor. Só vence os processos quem suporta, né? Quem suporta buscando conhecer os feitos de Deus. Os filhos de Corá, né? Falam no Salmo ali, 44, versículo 1 ao 8, que só vence esses processos aí quem busca conhecer os feitos do Senhor. Então você vai conhecendo, você vai lembrando daquilo que Deus tem feito na sua vida, daquilo que Deus tem feito para Israel, daquilo que Deus tem feito no mundo, e você vai lembrando e você vai suportando. Vale a pena, vale a pena, vale a pena cada chicotada. Estevão estava lá sendo apedrejado, sendo morto, mas ele estava lembrando do reino dos céus, aonde ele ia morar, da mansão celestial, e assim nós vamos lembrando dos feitos do Senhor, das promessas do Senhor, de onde nós estaríamos com o Senhor, e você vai viver um processo com o Senhor. Só em pensar que você vai morar no céu com o Senhor, e depois você retorna com o próprio Cristo para julgar, louvado seja o nome do Senhor, a terra juntamente com Cristo. Isto é muito maravilhoso, é o motivo de nós cada vez, isso é como se fosse um combustível para a sua vida. Ouça isso no nome de Jesus. Não desista, que Deus ele tem para a tua vida uma vitória, uma promessa e uma recompensa depois de tudo isso que você passar. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe, amados. Você que ficou aí até o final ouvindo essa palestra, esta palavra, se inscreva, compartilhe nosso trabalho e Deus será eternamente com você, suportando, né? Você que está suportando esses processos que vêm na sua vida. É de calúnia, é de desentendimento, é uma ingratidão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus irá te dar recompensa. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Fique conectado nesse canal. Não pare, mas estamos aqui sempre com um trabalho novo. Você se inscreva aí, deixa o sininho ativado, porque sempre que nós soltarmos aqui um vídeo novo, você vai ser notificado pelo YouTube. Louvado seja o nome do Senhor, e você vai acompanhar nossos trabalhos em nome de Jesus. Que Deus abençoe e até a próxima. Se não houver arrebatamento, nós estaremos de volta aqui logo mais em nome de Jesus.